Olá, sejam bem-vindos ao primeiro webinar de 2020 do Enconsad, o Encontro Nacional de Serviços e Atenção Domiciliar, evento que ocorre desde 2016 e tem como missão desenvolver ações agregadoras entre o setor público e o setor privado. O Enconsad é o maior encontro sobre atenção domiciliar e outras modalidades que contribuem para o processo de deshospitalização e continuidade de cuidados no país. Buscamos avançar nos debates consensos, aproximando técnicos, estudiosos, lideranças e gestores do setor de saúde. Nós vamos aproveitar a oportunidade online até que possamos nos reunir presencialmente, e que, se Deus quiser, será em breve. Desejamos que todos estejam tomando os devidos cuidados na prevenção da contaminação pelo coronavírus. Deixo nosso pesar pelas perdas dos profissionais de saúde no combate ao vírus e todas as famílias que perderam seus entes queridos. Informo que no mês de setembro o Enconsad acontecerá com uma programação ampliada e até lá realizaremos encontros periódicos como o de hoje. Será uma jornada digital com temas atuais e importantes palestrantes apresentando seus conhecimentos e experiências sobre o enfrentamento do atual momento da sociedade e principalmente da performance dos serviços de saúde no Brasil e em outros países. No dia de hoje, vamos falar sobre o tema central do Enconsad, que é a integração dos serviços de saúde para o enfrentamento nos momentos de crise. Será coordenado pela doutora Cristina Ribeiro, médica, mestre, doutora e gestora de serviços de saúde, que fará a introdução ao tema e conduzirá o debate com os nossos convidados, doutora Mariana Borges, médica da Coordenação Geral da Atenção Hospitalar e Domiciliar do Ministério de Saúde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutora Mariana. Doutor Frederico Berardo, médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com residência em Medicina Preventiva e sócio fundador da Premium Care. Também muito obrigada por o senhor ter aceitado o nosso convite. Andréia Prestes, gestora hospitalar com MBA no Lean Six Sigma e mestranda em Gestão de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública na Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigada também, Andréia. E Rui Cortez, fundador da Lian Health Portugal e doutorando em Saúde Internacional em Portugal. Muito obrigada, Rui. Muito prazer receber uma pessoa de Portugal aqui para estar conosco. Nosso evento conta com apoio institucional do Ministério da Saúde, da Associação Brasileira das Empresas de Fisioterapia Domiciliar, Abrasfid, da Sociedade Brasileira de Enfermagens e Ferida Estética, da SOBENF, da Federação Brasileira de Hospitais, a FBH, da Organização Nacional de Acreditação, da ONA, da FENAFísio, que é a Federação Nacional das Entidades de Empresas Prestadoras de Serviços de Fisioterapia, e da Feira Hospitalar, nossa parceira já há 2 anos, e com grande prazer a gente está aqui junto novamente nessa webinar e também na webinar que serão realizados pela Feira Hospitalar. Nosso agradecimento especial aos nossos parceiros que tanto contribuíram para a realização dessa webinar, que são eles a WinCare Group, a Pillbox, a Premium Care, a Nestlé e a Viva Comunicações Group. Antes de passar a palavra para a doutora Cristina, eu gostaria de ler para vocês um parágrafo do livro de sua autoria. É um parágrafo que remete muito ao que o Enconsad prega até hoje, que é agregar os setores, as associações, os profissionais, para que a gente traga para vocês o melhor dos serviços, que a gente possa passar para vocês todo o conhecimento que nós ganhamos no decorrer de nossa vida profissional, para que os serviços de saúde de uma localidade atuem de maneira integrada nos diferentes níveis de atenção. Além da quantidade e qualidade adequada, deve existir uma conexão entre eles, de tal forma que seja viável o acesso às ações integrais de promoção de saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento precoce e reabilitação. Esse texto diz muito sobre o Enconsad, porque falamos sempre que agregar é fundamental para nós. E agora nós estamos vindo para uma outra geração. Todos nós vamos começar de um ponto zero e vamos ter que renovar. E o grande vai contar com o pequeno com o grande, não interessa o faturamento da sua empresa, não interessa o tamanho da sua empresa. O que vai importar agora para a gente é estarmos juntos para vencer tudo isso. Para iniciar as atividades, vamos conhecer os nossos parceiros que nos ajudaram a realizar esse encontro muito especial e em seguida entra a doutora Cristina Ribeiro.
Mais uma vez, muito obrigada a todos e aproveitem nosso webinar. Boa tarde a todos, sou Bertrand Camacho, o diretor da Medinova Life Sciences. Nossa empresa é especializada em importação e distribuição de produtos e equipamentos para a saúde. Estamos oferecendo no Brasil a linha de porta-comprimidos Pillbox. Pillbox é a referência ao nível global para a adesão ao tratamento. Vale lembrar que é muito importante cuidar da adesão, particularmente em tempos de Covid-19, sendo que o público idoso e com doenças crônicas é um público mais suscetível a complicações. Estamos importando também a linha de camas médicas da Wincare, da França, que também é o maior fabricante europeu de camas médicas. Então, estamos atendendo lares para idosos e home care. Queremos agradecer aos organizadores do EnConsat para a possibilidade de participar desse webinar e oferecer nossas soluções para o setor de atendimento domiciliar. Quero desejar bom seminário para todos. Obrigado. There is a place where lives, smiles, and times are ahead, where scientific research meets human insight. Where beyond drugs, there is nutritional therapy. Where the medical landscape is changing, because we are changing it. Where we look, we listen, and we act. And where food has always been our first medicine. Where we work together and bring people together in a passionate pursuit to challenge the status quo. Where we challenge the way we treat health conditions and challenge the ways of living with them. Where the quality of a life is as important as staying alive. Not where it is a matter of life and death, but where it is a matter of life. It is here where nutrition becomes therapy. Boa tarde a todos, bem-vindos ao primeiro webinar de EnConsat 2020. Esse webinar é fruto de muita colaboração, como vocês puderam ver. Sem essas parcerias nós não conseguiríamos dar sustentabilidade a esse evento. Agradeço muito a Cláudia pela garra e pela persistência e a possibilidade de nós continuarmos a falar de todos os temas de suma importância através de webinar, enquanto a gente não pode se encontrar pessoalmente. Iremos conversar hoje sobre um tema que depois, em setembro, como a Cláudia disse, nós vamos abordar no grande simpósio,
que é a integração dos serviços de saúde para enfrentamento nos momentos de crise. Eu me sinto, assim, muito honrada com a presença de todos e por poder também contar com essas parcerias da Mariana Borges, que está sempre conosco nas edições do Enconsad, sempre nos traz tanto conteúdo dessa modalidade de atenção do programa Melhor em Casa, que tanto nos honra em termos de rede de atenção à saúde, de ser uma modalidade tão transversal e feita com tanta capacidade técnica sob a sua coordenação. Eu agradeço muito. Ao Frederico Berardo, nosso companheiro também da unidade de transição, que também está conosco nos eventos e tanto nos informa sobre essa nova modalidade de atenção. E tivemos aí a grata surpresa de conhecer profissionais que têm uma vivência bastante grande, tanto em outro país, como Portugal, e também como método, uma ferramenta que também vem sendo utilizada aqui no Brasil, mas que a gente ainda precisa desenvolver mais para trazer para esse nosso meio da atenção domiciliar. Então, muito vai colaborar com o nosso conteúdo dentro dessa modalidade de atenção. Como breve introdução ao tema da integração de serviços, que eu considero de suma importância, sem integração não ocorre a equidade dos serviços de saúde, as pessoas não conseguem ter aquilo que realmente necessitam de atenção. O grande desafio, né, do setor saúde nesse século XXI, que já vem do século XX e é mais evidente ainda nesse século XXI, é que nós enfrentamos, e os serviços de saúde também, em larga escala, sentem o efeito das transições. As transições demográficas, nós vivemos um envelhecimento acelerado da população, a transição epidemiológica, onde nós vivemos intensamente uma tripla carga de doenças, não bastasse as doenças infecto-contagiosas, as doenças crônicas, as condições crônicas, também as doenças relativas às causas externas. Hoje, na ordem do dia das nossas vidas, a epidemia do Covid-19, que vem a checar e botar em xeque todos os serviços de saúde, onde a integração é a palavra de ordem, onde nós vamos só poder dar resposta a toda essa situação que nós vivemos se nós tivermos serviços integrados, capacitados, recursos humanos adequados e a população orientada para enfrentar essa situação. A terceira transição é a transição tecnológica. Já vivemos a necessidade de equipamentos, materiais, medicamentos, a telemedicina, os sistemas de informação. Cada vez mais, esse investimento na área da saúde torna premente, e é uma transição do que nós tínhamos de tecnologia para agora, custa dinheiro, recursos, e se bem empregado, nós vamos ter não um custo a mais, a gente vai ter um investimento. E para dizer uma quarta transição, é a de reorganização dos serviços de saúde para atender o fruto todo dessas transições. A transição de organização de serviços de saúde, não podemos mais, não dá mais para enfrentarmos todas as demandas oriundas dessa transição com um sistema reativo, né, fragmentado, com serviços isolados, baixo investimento, ou sem uma clareza de um modelo de atenção e estratégias de atuação para evitar tanto a escassez quanto o desperdício. Uma revolução nesse modelo de atenção é necessária, e já vem ocorrendo há algum tempo, e talvez agora, com toda a situação que nós estamos vivendo, ela ganhe um aceleramento e a gente consiga chegar lá num conceito mais próximo de rede de atenção à saúde, com integridade de todas essas ações, com um pouco mais de pressa, porque a situação exige. Nós precisamos de um sistema, ao invés de reativo, que ele seja proativo, que ele não espere a coisa acontecer para que ele possa reagir. Ele precisa estar voltado para todos os níveis assistenciais, integrado de maneira tal, interdisciplinar, ele tem que ser intersetorial, ninguém faz nada sozinho. Tem que ser equânime, e também tem que ter qualidade,
e com mais investimentos e o uso correto, né, de todos os recursos, tanto na área pública quanto na área privada. O processo de deshospitalização e continuidade de cuidados fazem parte da sustentabilidade desse sistema de saúde. Veja a importância da atenção domiciliar e das próprias unidades de transição e das instituições de longa permanência nesse contexto de atenção aos doentes crônicos e enquanto muitos pacientes agudos hoje chegam num pronto-socorro, num hospital, para ocupar um leito de internação, atenção domiciliar e as unidades de transição e as unidades de instituições de longa permanência estão com muitos pacientes crônicos, muitos pacientes que estão necessitando de atenção e que estão dando espaço para que estes leitos das UTIs sejam utilizados, assim como os leitos de uma enfermaria sejam utilizados de maneira racional e mais indicada para esses pacientes vítimas da epidemia. Se esse é o contexto, né, das últimas décadas, a epidemia do Covid-19, ela veio com os requisitos máximos urgentes de avaliação de todo esse sistema de saúde e demais áreas da sociedade, exigindo, com isso, uma reorganização urgente de ações, de recursos e coordenação como resposta às suas demandas de atenção. É fundamental que a gente tenha muito claro todo esse caminho que nós estamos percorrendo, a nossa responsabilidade nessa luta pela reorganização desses serviços e que nós levantemos cada vez mais as bandeiras de integração desses serviços, de que a intersetorialidade, a interdisciplinaridade, como eu já disse, elas prevaleçam através de estratégias, através de programas com foco em problemas específicos da nossa sociedade, da nossa necessidade de atenção à saúde, e que a gente consiga progredir cada vez mais para que a gente tenha um sistema de saúde que seja o mais equânime possível. Diante dessas considerações iniciais, eu não quero me alongar muito, porque aqui a gente tem 4 pessoas que a gente está muito ávidos para ouvi-los. Eu gostaria de aproveitar muito a oportunidade, a experiência dos nossos colegas, né? E gostaria muito de ouvir, primeiramente, a Mariana. Eu não vou apresentar talente, porque a Cláudia já fez isso, e eu desejo boas-vindas a todos. A Mariana, como eu já disse, é uma batalhadora nessa área da atenção domiciliar, na área de programas de saúde, e sempre que ela vem no Enconsad, ela traz uma visão nova, um contexto bastante bem fundamentado sobre a atenção domiciliar no Brasil. E agora, a nossa pergunta que fica, Mariana, é assim, a gente já sabe como era, como é que está agora? E como é que você vê a perspectiva, né, do nosso querido programa Melhor em Casa diante dessa situação atual que nós estamos vivendo? Conta tudo isso para a gente e no final, depois de 15 minutos, a gente continua as palestras e no final a gente tem perguntas. E então eu peço que quem estiver assistindo já consiga nos passar aqui pelo chat as perguntas, para que a gente possa selecionar e entregar para cada um de vocês no final. Então, a palavra é com você, Mariana. Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco novamente. E seja muito bem-vinda e é com você. Muito obrigada, Cristina, muito obrigada, Cláudia. Vocês que muito mais do que parceiras de caminhada têm sido grandes amigas, né? E o Enconsad, que eu considero esse grande pilar, né, da atenção domiciliar brasileira, nessa função que ele tem feito tão bem ao longo desses anos e agora na maneira virtual, né, de integrar o sistema público e o sistema privado. Para quem não conhece, gente, o Melhor em Casa, né, eu sou médica, sou clínica, a minha formação, meus 30 anos aí de formado sempre foram distribuídos pelo SUS, em todos os pontos de atenção, e eu escolhi atenção domiciliar para me dedicar com mais afinco, né, nos últimos 20 anos, por ver nela uma perspectiva muito maior de cuidado e justamente de equidade, equanimidade, qualidade, do que qualquer outro ponto da rede. Eu sou suspeita para dizer. E dentro da atenção domiciliar pública, né, foi criado, e aqui eu estou apresentando para os colegas que não conhecem, né, o programa Melhor em Casa, eu estou falando aqui do Ministério da Saúde,
que é um programa federal totalmente financiado pelo SUS, criado em 2011, justamente para ser isso que Cristina falou, ser esse ponto de elo, né, e de interseção da rede de atenção à saúde entre os casos do hospital e os casos da unidade básica de saúde. Eles não são nem tão graves e instáveis que precisem estar dentro de um teto hospitalar e nem tão simples que possam ser avaliados a cada 15 dias ou a cada mês. Eles têm, o Melhor em Casa vem para ocupar essa interseção do cuidado voltado a pessoas com condições agudas ou crônicas agudizadas ou condições complexas que exijam uma equipe, uma abordagem multidisciplinar, né? E dentro das propostas de equipe da nossa portaria, a gente pode contemplar até 10 profissões da saúde diferentes, né? E justamente com esse foco de deshospitalizar, abreviando hospitalizações ou nem deixando internar, né? Um dos focos nossos, além de tirar de dentro do hospital quem já está estabilizado e precisa de uma continuidade imediata de cuidado, é nem sequer deixar internar quem se encontra, por exemplo, num serviço de pronto atendimento ou numa UPA e está estável clinicamente, precisa de uma continuidade imediata, por exemplo, de uma terapia endovenosa. Então, Melhor em Casa vem também para tirar da urgência e otimizar, deixando a vaga hospitalar realmente para quem tiver com esse grau maior de instabilidade. Hoje, o Melhor em Casa está em 26 dos 27 estados brasileiros, né? Nesse último ano de 2020, ele teve um crescimento importante, ele já conta hoje com, nesse momento, ele tem 1.446 equipes em atividade, em funcionamento, em 577 municípios, né? Só que a maioria desses municípios, ou uma parte importante deles, são os municípios de regiões metropolitanas e das capitais. Então, nesses 577 municípios, nós conseguimos alcançar 71 milhões de brasileiros. Então, a gente disponibiliza esse programa para 71 milhões de pessoas, que equivale a 34% da nossa população. É um pressuposto do Melhor em Casa esse funcionamento multidisciplinar, esse funcionamento em rede, e por ser um programa federal e para o SUS, né, ele precisa ter na sua formulação uma flexibilidade suficiente para dar conta de ser útil para as diversas realidades desse país, né? Como Ministério da Saúde, a gente tem que pensar na população ribeirinha, a gente tem que pensar na favela da Rocinha, a gente tem que pensar nas populações rurais, a gente tem que pensar nos pequenos municípios, né? E o Melhor em Casa tem contemplado isso de uma maneira bastante articulada. Um dos pontos fortes do nosso programa e aqui do Ministério é a permanente interlocução com os municípios. Antes de falar com vocês agora, de 3 às 4h30 da tarde, eu estava conversando com os municípios do Pará. A gente estava conversando com vários municípios, os programas do interior do Pará, justamente sobre como que eles têm trabalhado, né, durante a Covid. E a gente aprende sempre muito com quem de fato está fazendo, né? E especialmente na questão da pandemia, Cristina faz essa pergunta, né? O Melhor em Casa vai continuar o mesmo? Com certeza que não, Cris, e com certeza que vai melhorar muito. Nessa interlocução com o Pará e agora com vocês, estão me ficando cada vez mais claras. Outro dia eu fiz isso com Minas Gerais também, com Alagoas, e tem ficado cada vez mais claras que as heranças do Covid vão ser muito importantes para todos nós, né? Talvez a primeira herança do Covid, e aí eu falando um pouco de perspectivas, de coisas que os novos aprendizados, né, e as novas articulações que estão exigindo que essa rede de fato fique articulada, que essa rede de fato se integre, né? Uma das coisas importantes que isso está proporcionando é isso. A gente aumentou o nosso grau de regulação dos pacientes. As pessoas estão se intercomunicando mais. O hospital com a rede básica, com uma regulação central da cidade, com o Melhor em Casa, com o paciente da UTI, porque, de fato, o recurso é escasso. Então, ele precisa ser muito bem usado. A gente tem otimizado muito melhor as nossas rotas, né? Porque um pressuposto, né? Logo que começou a pandemia, nós do Ministério lançamos uma nota técnica, fortalecendo muito 2 pontos de ação
né, do programa Melhor em Casa de Atenção Domiciliar Pública do SUS. O primeiro ponto seria esse, de focar na deshospitalização, na liberação de leitos hospitalares, para que o hospital, né, possa atender essa altíssima demanda que ele está, né, sendo submetido. E outro grande foco é para que a gente possa continuar cuidando dos nossos crônicos frágeis, né, que a grande maioria dos nossos pacientes são crônicos complexos e muito frágeis, para eles não se reagudizarem e não precisarem internar por outras causas também, a não ser Covid. Né? E a gente, para poder fazer esse cuidado de uma maneira mais integrada e mais segura, uma das ferramentas que a gente insistiu muito é a ferramenta do telemonitoramento. No caso, o telemonitoramento telefônico ou por chamadas de vídeo também. E os serviços, de fato, fizemos uma ficha para poder orientar que tipo de perguntas que precisariam ser feitas todos os dias, tanto para os pacientes habituais, quanto para os suspeitos de Covid, ou para os Covid em casos que possam ser cuidados em casa, né? Então, fizemos uma ficha para orientar essas equipes, e, de fato, o telemonitoramento, eu falo com vocês com toda a tranquilidade que é uma coisa que veio para ficar, porque as equipes estão conseguindo conversar com todos os pacientes todos os dias, mesmo as equipes, a equipe de reabilitação, de fisioterapia, tem feito exercícios com chamadas de vídeo com as famílias, né? Porque se é uma coisa que hoje a tecnologia permite, é todo celular ter um vídeo, e a população brasileira toda, ou quase toda, ter o WhatsApp. Então, poder fazer chamadas de vídeo por WhatsApp ou outros canais, e poder fazer teleorientação, de telereabilitação também para esses pacientes. E isso tem sido muito feito, e os nossos pacientes têm ficado melhores monitorados. Muitas famílias, né, o atendimento aumentou até em muitas cidades, e isso talvez seja, de todas, Cristina, a maior herança, e eu acho que isso é uma coisa maior, porque é uma mudança de paradigma. Foi notado em vários municípios que a demanda para hospitalização, por incrível que pareça, quando não são municípios de ponta, de pandemia, de altíssimo número de casos, a procura pela hospitalização diminuiu muito. As pessoas só estão procurando tal em caso de realmente necessidade. Então, essa mudança do lugar do hospital nessa rede, que ele vai passar a ser, ou que ele já está passando a ser só um lugar de cuidados intensivos, né, e complexos, e mais graves, isso já tem se mostrado muito forte. Mesmo numa capital como Belo Horizonte, as notícias são que as UPAs e as portas hospitalares têm ficado mais vazias que o habitual, porque as pessoas estão tendo medo de procurar hospitais. E quem vai para o hospital estão sendo só os pacientes já referenciados pelos outros pontos da rede, com os casos mais graves. Então, esse modelo nosso de hospitalo-centrado, todo centrado nos procedimentos hospitalares, essa Covid está trazendo a consciência da população e está mudando isso também. Uma outra grande herança, as equipes do Melhor em Casa e os serviços, né, estão tendo muito mais clareza, de fato, do perfil a que nós viemos. Né? Se antes, dentro do serviço do Melhor em Casa, do SADES, a gente acabava muitas vezes fazendo o papel que a gente delegava atenção primária, que é cuidar dos crônicos, aqueles pacientes acamados estáveis, né, às vezes acamados por anos, absolutamente estáveis, que não precisam de mais que uma visita por mês. Como o Melhor em Casa diminuiu o número de visitas em favor do telemonitoramento, ele está avaliando que, de fato, muitos desses pacientes não precisariam estar com o Melhor em Casa. Então, ele está abrindo mais as portas para os casos mais agudos e agudizados e transitórios, e esses crônicos ele está conseguindo fazer o telemonitoramento e, paulatinamente, devolver para a atenção primária também. Então, isso está ajudando a gente a apurar esse perfil para o qual nós viemos. Né? E uma outra coisa muito interessante, a pandemia está ensinando, pelo menos para os serviços nossos do Melhor em Casa, a ter muito mais cuidado com a saúde do trabalhador. As pessoas estão tendo o cuidado triplicado na questão da higienização, dos cuidados que sempre precisaram ser feitos, mas agora com muito mais observância, né, das regras de paramentação, das regras de uso de EPI.
E em relação aos EPIs, a notícia boa que eu tenho tido de vários lugares do Brasil, que mesmo nos mais longínquos, para os nossos serviços de atenção domiciliar, não tem faltado. Não tem faltado capotes descartáveis, luvas, máscaras cirúrgicas, máscaras N95 quando precisa, o face shield, né, o gorro, e a gente tem conseguido trabalhar de uma maneira muito mais protocolar mesmo, muito mais sistematizada do que a gente fazia antes. E é isso. E um último ponto também bastante interessante é que os cuidados paliativos têm aumentado durante a pandemia, né? Os pacientes, especialmente os oncológicos, ou os que já tinham uma terminalidade iminente, eles não estão procurando o hospital mais para poder passar essa terminalidade no hospital ou nas urgências, eles estão conseguindo morrer em casa com uma qualidade de assistência e de cuidado muito melhor do que antes. A gente sabe que em cuidado paliativo, o óbito domiciliar, quando ele é esperado, ele é uma grande conquista, né, porque traz muito mais a qualidade de morte, que é uma coisa que a gente tem que falar sempre também, e isso tem acontecido. Então, eu vejo, né, apesar de todas as dificuldades, apesar da sobrecarga, apesar de vários profissionais infectados, temos tido sim, mas eles se afastam, passam um tempo de quarentena, se recuperam e têm voltado, né, e a gente tem conseguido aprender a trabalhar, aprender a reorganizar o serviço, aprender a lidar de uma maneira mais integrada com a rede, uma regulação mais afinada, uma comunicação com os pacientes melhor. E, enfim, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que a Covid veio para apurar as coisas, para afinar os nossos serviços. E queria muito agora, eu acho que meu tempo já está esgotando, queria ouvir os outros colegas também de como tem sido nos serviços deles, né, aqui no Brasil e em Portugal também. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Eu chamo agora o Frederico Berardo, para ele também passar para a gente a visão do antes, durante e as perspectivas dele pós-Covid, nas unidades de transição de cuidados. Bem-vindo, Frederico. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Quero primeiro agradecer o convite. Fiquei bastante honrado e bastante feliz pela oportunidade de participar desse debate e quero me congratular ao Enconsad realmente pela iniciativa. E eu acho que esse tema é um tema que a gente, esse tema de integração de serviços é um tema que a gente já vem falando há algum tempo e ele já vem sendo debatido e já há algum tempo da necessidade de que isso aconteça de maneira efetiva em prol de uma melhor assistência ao paciente. E nesse momento difícil, crítico que nós estamos vivendo com a pandemia, ele ganha muito mais importância, né? E eu vou falar um pouco isso depois, a respeito dessa questão de como a pandemia tem mostrado, tem evidenciado essa necessidade de integração dos vários níveis de assistência numa plataforma assistencial de saúde. Mas antes eu queria situar o nosso setor, né? Falar um pouco do setor das clínicas de transição, que é um setor ainda, eu diria, bastante pequeno do ponto de vista de por parcela de atendimento na rede assistencial, né? Nós temos uma experiência de 14 ou 15 anos de que esses serviços são ofertados, falando da saúde suplementar, né? A Premium Care, que é a clínica que eu dirijo, que eu comecei, é uma clínica que tem 13 anos, começamos com uma unidade no município de São Paulo, hoje temos 6 unidades, todas no município de São Paulo ainda, totalizando 174 leitos, e o nosso universo de clínicas de transição no Brasil hoje está representado por pouco mais de 1.000 leitos, talvez 1.300 leitos, espalhados por algumas cidades do Brasil.
Se a gente for fazer uma comparação com países avançados, com Estados Unidos, com países da Europa, onde o setor de transição de cuidado já está estruturado há pelo menos 30, 35 anos, a gente consegue entender, consegue ver essa disparidade, né? Nos Estados Unidos, existem hoje mais de 1 milhão de leitos dessa modalidade assistencial, de clínicas do que eles chamam de post-acute care, né? E nós aqui estamos ainda na casa do milhar, né? Mas é um setor que vem crescendo e vem se organizando rapidamente, de uma maneira muito interessante, e oferecendo os serviços, como a Mariana estava colocando, que são essenciais, né, para uma tipologia de pacientes que já não depende mais de uma complexidade da assistência hospitalar terciária, não depende mais daquela tecnologia, não depende mais de investigações diagnósticas, mas, de alguma forma, é um paciente que precisa de cuidados, cuidados diferenciados, cuidados mais complexos num determinado sentido, e que, muitas vezes, por conta desta necessidade, e muitas vezes por razões estruturais, ele não consegue ir para casa ainda. Ele o local adequado para ele ainda não é o domicílio. Daí o nome transição, daí o nome clínicas de transição. E esse paciente é um paciente que é atendido por essas clínicas, basicamente de 3 tipologias, né? É o paciente que necessita de cuidados de reabilitação intensiva, muitas vezes, é o paciente em cuidados paliativos e também aquele paciente que nós chamamos de cuidados prolongados, né? São essas 3 tipologias que cabem e que são assistidas por essa modalidade das clínicas de transição, né? E como eu estava dizendo, a gente vem se organizando para que essa estrutura de serviço seja oferecida de uma maneira adequada e que a gente possa organizar melhor essa assistência e qualificar melhor esse paciente, né? Ainda existe uma certa dificuldade por parte dos hospitais, por parte das operadoras de saúde, muitas vezes, de entender qual é o momento certo desse paciente sair do hospital e migrar para uma clínica de transição, para depois ele chegar, eventualmente, quando possível, ao domicílio, né? Então, o nosso trabalho hoje, o nosso trabalho que nós estamos realizando, é muito no sentido de qualificar esse paciente, de mostrar realmente quem é, qual é o momento certo desse paciente ser deshospitalizado e poder passar a ter um nível de assistência diferente, né? Desde o ano passado, 2019, nós temos trabalhado, as clínicas de transição do Brasil, temos trabalhado num fórum de discussão com esse objetivo de tratar de assuntos de regulação, tratar dessa questão da qualificação do paciente, e estamos caminhando para a criação de uma associação das clínicas, que eu acho que ainda esse ano, apesar dessa paralisação momentânea da pandemia, eu acho que a gente deve avançar com essa iniciativa. Eu acho que aí a gente vai poder realmente definir melhor qual é o nosso espaço na plataforma assistencial de serviços, né? De qualquer maneira, é uma realidade, como eu disse, são 1.000 e poucos leitos pelo Brasil, né? As operadoras, praticamente todas, já entendem, já utilizam os nossos serviços, né? E a ideia é que a gente possa criar protocolos, e criar caminhos, criar fluxos mais inteligentes, mais rápidos para a deshospitalização desse paciente, né? Agora, voltando aqui ao tema do debate, e como Cristina falou no início, como Mariana também colocou, a gente é uma parte da assistência à saúde, né? Nós ocupamos um espaço na assistência. E a ocupação desse espaço só faz sentido se a gente estiver integrado às outras modalidades assistenciais, né? A gente precisa estar integrado desde a atenção primária, desde os passos de promoção e prevenção de saúde, até a atenção terciária, até
esse paciente voltando para o domicílio. Essa integração, esse transitar nessa plataforma tem que se dar de uma maneira lógica, de uma maneira coerente, para que esse paciente seja realmente beneficiado por assistência, né? E a gente, enquanto uma modalidade assistencial nova, o que a gente tem procurado fazer é discutir muito essa questão da integração. E aí a gente chega nessa situação bastante particular, sui generis, nova, às vezes assustadora, da pandemia que estamos vivendo, né? A gente está enfrentando essa situação de uma maneira bastante forte. Eu acho que o desempenho tem sido bastante bom. Esses pacientes que estão se servindo dos nossos serviços nas clínicas de transição são pacientes de maior risco, porque, em geral, são pacientes mais idosos, são pacientes com comorbidades, são pacientes fragilizados, porque recém-saídos de uma internação hospitalar, ainda com reservas de energia muito baixas, e portanto, é uma população que merece um olhar diferenciado em função da questão do coronavírus, né? E é muito interessante essa questão do enfrentamento da pandemia, porque essa questão do corona, ela mostra claramente a necessidade da integração de serviços, né? Para enfrentar essa pandemia, a gente está tendo que trabalhar muito fortemente essa questão da prevenção, né? Da questão da promoção de saúde, para que as pessoas se mantenham bem de saúde, para que as pessoas sigam os protocolos de higiene. A gente está tendo que trabalhar fortemente a atenção primária para que esses pacientes possam ser identificados, possam ser acompanhados, seja no domicílio e na atenção secundária também, seja numa internação hospitalar, e também nos pacientes mais graves, das complicações respiratórias principalmente, que demandam os serviços de terapia intensiva, né? E, num momento posterior, muitos desses pacientes precisam de um trabalho de reabilitação, principalmente respiratória, em função da gravidade do quadro, né, que eles atingiram. Então, é uma pandemia que ilustra muito, ela é didática nesse sentido, de mostrar a necessidade dessa integração, né? E eu diria que trouxe também uma outra questão, aí particularmente para as nossas unidades, para esses pacientes internados nas clínicas de transição, que é a questão do cuidado, né? Como eu disse, pacientes fragilizados, pacientes com comorbidades várias, pacientes idosos, que precisam de um olhar assistencial mais apurado, um reforço da atividade clínica, da atividade assistencial desse paciente e um olhar também para o cuidado desse paciente de uma forma mais integral. O que eu estou querendo dizer aqui é que muitos desses pacientes, né, eles têm cuidadores, eles estão nas nossas clínicas, eles estão internados nas unidades de transição com a presença de cuidadores. Cuidadores que, assim como os nossos colaboradores, vão e vêm todos os dias, que usam o transporte coletivo, que transitam pela cidade e que são potenciais portadores dos vírus e que podem trazer esses vírus para dentro das unidades, né? Então, nós tivemos que realizar um trabalho bastante intenso, primeiro no sentido de restrição absoluta de visitas desses pacientes, e segundo, de controle melhor dos cuidadores, uma reorganização da presença e da rotatividade desses cuidadores, além também da rotatividade dos colaboradores. E isso trouxe algumas questões bastante importantes da discussão, né? Pôde-se perceber quão é importante a presença deste elemento, desse cuidador, que muitas vezes é um cuidador, membro da família,
no acompanhamento e na manutenção da estabilidade desse paciente, né? Há algum tempo atrás, no começo da pandemia, eu li um artigo muito interessante a respeito disso, de um estudo americano, mostrando que o cuidador, ele muitas vezes tem um papel absolutamente terapêutico, e ele tem que estar absolutamente integrado na equipe de cuidados, porque ele desempenha e representa um papel para o paciente muito importante, né? Então, isso foi levado em conta também. Então, para alguns pacientes, a gente preservou essa presença do cuidador, e isso foi bastante importante. Então, um ensinamento que certamente fica para depois, para o pós-pandemia também, né? Essa importância, ressaltar essa importância deste elemento no acompanhamento desse paciente, né? E eu diria que, pós-pandemia, o reforço, de novo, é da necessidade dessa integração de serviços para que esse paciente tenha uma atenção que ele deve, né? É uma frase que eu uso muito já há algum tempo. Em todas as minhas apresentações, eu procuro dizer que é o paciente certo, na hora certa, no lugar certo, né? E hoje a gente pode agregar um outro elemento, que é o paciente ao custo certo, né? Porque a gente sabe que o nosso modelo assistencial é um modelo hospitalocêntrico, é um modelo em que tudo acontece no hospital, e que, nesta pandemia, nós temos, como a Mariana bem disse, visto uma realidade diferente, né? Os pacientes literalmente sumiram dos hospitais, né? Os pacientes não Covid, eles pararam de frequentar os pronto-atendimentos, os procedimentos eletivos, as cirurgias eletivas deixaram de ser feitas, porque esses pacientes estão todos com receio de frequentar um ambiente hospitalar. Mas isso trouxe uma questão bastante importante, que é realmente da necessidade desse paciente ter como primeira abordagem o atendimento hospitalar, né? Então, eu acho que é um momento excelente pós-pandemia para que a gente possa realmente trazer de volta essa discussão do modelo hospitalocêntrico, dessa necessidade de reorganização dos serviços assistenciais, de uma integração em que o hospital ocupe um espaço, evidentemente, muito importante, mas um espaço bastante determinado, bastante claro nesse percurso de assistência do paciente, né? E eu espero, então, que a gente possa aprofundar esse debate e possa aproveitar essas lições, né, dessa pandemia, para que a gente possa organizar melhor os serviços de saúde. E a gente tem que vislumbrar pela frente também uma outra questão, aqui falando do lado da saúde suplementar, que é a questão da crise econômica, né? O Brasil, assim como o mundo, está entrando numa recessão, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, e isso significará uma perda de receita para as operadoras de saúde pelo desemprego, e a necessidade premente de uma organização melhor de serviços para que essa sobrevivência de saúde, do setor de saúde suplementar esteja assegurada, né? Essa é uma grande questão. E uma grande questão que eu acho que a gente deveria aproveitar também para discutir é essa integração da saúde suplementar com a saúde pública, né? O Dr. Sidney Kleisner, presidente do Hospital Albert Einstein, num artigo essa semana num jornal de São Paulo, colocou muito bem essa questão, né? Dessa necessidade da integração, dessa necessidade de a gente poder trabalhar em conjunto para que a gente possa diminuir essa desigualdade no atendimento e que a gente possa realmente ter um sistema de saúde integrado, né? O público e o privado trabalhando juntos, né? Os caminhos, eles podem ser vários, né? Os caminhos não são simples, mas eu acho que é uma excelente oportunidade também de a gente poder aproveitar e rediscutir, colocar de novo na ordem do dia essa integração tão necessária entre os setores público e privado. Eu acho que o meu tempo já deve estar esgotando. Eu gostaria de finalizar essa minha fala só reforçando realmente minha satisfação de estar aqui presente e minha disposição de manter
atuando nesse fórum permanentemente, sempre que for chamado, estarei presente. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Frederico. Você é nosso parceiro e com certeza vai estar sempre conosco, acrescentando tantos conhecimentos sobre essa nova modalidade aí, entre aspas, né, sobre as unidades de transição. Quando você estava falando, e a Mariana também, de o quanto que, apesar da dor, apesar das perdas, apesar de tudo que a gente vem vivenciando em relação à epidemia do Covid-19, para os serviços de saúde tem valido uma grande reflexão, né? E quando terminarem as exposições, eu gostaria muito de ouvir um pouco a Mariana e também o Frederico sobre as perspectivas de integração público-privado, né? Como que a Mariana vê no Melhor em Casa o relacionamento com o setor privado também, se maior, dos hospitais privados, da rede privada, demandando algum tipo de serviço para o programa Melhor em Casa, e também para o Frederico, que é da atenção privada, se houve também uma procura pelos leitos, alguma conversa ou algum avanço nessa relação com o setor público. É muito interessante, porque a gente sabe que os hospitais municipais, estaduais, estão lotados, e se existe essa procura também dos leitos de transição como uma possibilidade de parceria, uma vez que também existe o movimento de compra de leitos em hospitais privados. Então, no final, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre se houve algum avanço nesta relação entre a interação público-privado, tá bom? Agora eu gostaria de chamar a Andrea, né? A Andrea é gestora hospitalar, ela tem MBA em Lean Six Sigma, mestranda em gestão da saúde pela Escola Nacional de Saúde, UNL, deve ser a Universidade de Lisboa, depois ela explica, de Portugal. E é muito contente dela estar aqui, e também o Rui, porque eles vão falar do quanto a gente poderia se apropriar dessa ferramenta, ela vai explicar melhor, para que a gente também avalie, otimize serviços e ofereça melhores resultados dentro dessas nossas modalidades de atenção que a gente vem discutindo aqui, e no sistema de saúde como um todo, e o quanto que este método vem nos instrumentalizar também, para que nós tenhamos até mais argumentos para buscar uma integralidade maior de ações e serviços de saúde. Então, Andréa, bem-vinda, muito obrigada, em nome do Enconsad, por você estar aqui com a gente, e a palavra é sua, 15 minutos. Muito obrigada. Obrigada. Olá, boa tarde. Obrigada, doutora Cristina, toda a equipe da Enconsad pelo convite. É uma grata satisfação participar deste momento com um assunto de tamanha relevância e trazendo o Lean como uma metodologia capaz de auxiliar de forma brilhante, eu diria, a integração desses serviços, o que é o tema proposto neste momento. Como a senhora disse, eu trabalho na área de gestão da saúde, sou gestora hospitalar de hospital há muitos anos, consultora, coordenei também um manual do gestor hospitalar junto com a FBH, sou professora conteudista com a ONA, e atualmente eu faço mestrado em gestão da saúde na Universidade Nova de Lisboa, dentro da Escola Nacional de Saúde Pública, tá? E tenho um Master Black Belt em Lean Six Sigma, que me habilita a trabalhar com este tema há alguns anos já. Nós iniciamos, então, toda essa história dentro do Lean na área hospitalar, e hoje, com muita satisfação, a gente pode trazer essa reflexão para toda a rede, para toda a cadeia do cuidado em saúde, né? Porque nada mais propício do que falarmos disso agora. Dr. Frederico deixou, como nós diríamos aqui no Brasil, a bola quicando, para falar que nós precisamos de ter o paciente certo, na hora certa, no lugar certo e com o custo adequado. E eu acho que o Lean é uma excelente metodologia para auxiliar nesse processo e tantas outras coisas que ele traz como benefício também para quem resolve adotá-lo. Para a gente contextualizar um pouquinho, brevemente, a sua questão histórica do Lean, ele teve, como boa parte das questões que nós utilizamos na área da saúde, em qualidade, em segurança, vem da indústria,
não foi diferente com o Lean também. Ele surgiu no Japão, período pós, Segunda Guerra, entre os anos de 50 e 60, ele foi sendo trabalhado dentro do sistema de produção da Toyota, então nasceu dentro da linha de produção da Toyota, pelo engenheiro de produção, Taishi Ono, que foi utilizando dessa metodologia, dessa filosofia e todas as ferramentas que eles associaram ao Lean para propiciar aquilo que eles precisavam naquele momento, no Japão, um país devastado pela guerra, onde eles precisavam aumentar a qualidade, diminuir o prazo de entrega dos seus produtos, diminuir o custo, e aí eles entenderam que por meio de diversas ferramentas e com a eliminação de desperdício, isso seria possível. Então, o Lean, ele não tem uma tradução, na tradução livre para o português, nós poderíamos dizer que ele é enxuto, que é uma filosofia enxuta, que preza pela questão da transformação contínua do desperdício em valor na perspectiva do cliente. Ou seja, o Lean ele vem com uma linha de análise dentro daquilo que nós pretendemos entregar, o que nós propomos entregar ao nosso cliente, observando tudo aquilo que agrega valor na perspectiva de quem vai adquirir, ou da perspectiva de quem vai comprar o produto ou um serviço. Então, é sempre olhando para os processos, para toda a cadeia produtiva, observando aquilo que agrega valor na perspectiva do cliente e tentando eliminar aquilo que não agrega valor, que gera um desperdício. Então, ele tem essa questão da aplicação de todas as suas ferramentas aos processos de uma forma contínua, sejam eles de serviço ou de produção, por meio de uma análise integrada para eliminar o desperdício e ter maior agregação de valor. Nos processos de saúde, então, o Lean Healthcare ou Lean na área de saúde, da mesma forma, a gente aplica as ferramentas de forma integrada e buscando, então, uma melhoria dos processos do cuidado. Isso pode ser de forma direta, nos processos assistenciais, ou de forma indireta, nos processos administrativos, de apoio e todos os demais. Então, como eu vinha falando, o Lean ele surgiu lá em 1940, foi validado em 50 e 60 no Japão, e vejam que interessante, ele veio, o seu início na área da saúde se deu, como nos mostra a história, por volta de 2002, nos Estados Unidos, Já no Brasil, nós temos registro que começaram alguns trabalhos de forma muito incipiente no ano de 2006, mas a gente viu alguns cases com maior representatividade a partir do ano de 2012, 2014. Aí que foi que começou a aparecer de forma mais acentuada, apesar de que ainda nós temos muito a evoluir, no Lean Healthcare, no Lean na área de saúde, E é interessante que, para aqueles que pensam que Lean significa ter lá uma caixa de ferramentas e eu vou aplicar as ferramentas e eu vou ter os resultados. É muito importante deixar claro para quem desafia-se nesse mundo do Lean e busca da eliminação dos desperdícios, buscar primeiro a compreensão de que Lean ele foca em dois grandes pilares, e o pilar principal, central, é nas pessoas. Nós precisamos compreender que as pessoas, ou por meio delas, que todas as ferramentas funcionarão ou não. Qualquer metodologia, qualquer filosofia terá maior chance de resultado, uma vez que nós tivermos as pessoas altamente motivadas para executar aquilo que foi proposto e da forma que foi proposto. Então, se nós falarmos hoje da base do Lean, se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês vão encontrar lá a Casa Lean, que fala de toda uma base sustentada pela melhoria contínua por meio de fluxo de valor, como eu vinha falando para vocês no início, por base da redução dos desperdícios. Depois ela vem com uma série de ferramentas, os 5S, manutenção produtiva, gestão à vista, o princípio da melhoria contínua, ela se sustenta, traríamos como os pilares, então, o nivelamento, que é a Junca, o trabalho padronizado, que o Lean tem a perspectiva de padronização, para evitar a variabilidade que a gente sabe que existe num trabalho que não tem a padronização. Traz também uma perspectiva do just-in-time, da automação, do Pokayoke, que é a prova de erros, muito importante na gestão de riscos na área da saúde, porque a gente evita ou cria contingências ou barreiras, quer dizer, barreiras para que esse risco não ocorra. Então, o Lean traz a perspectiva do Pokayoke também. Enfim, tem uma série de ferramentas que
devem trabalhar integradas para aí sim chegar na melhor qualidade, na melhor maior segurança, uma entrega mais rápida, menor custo e maior satisfação para aquele que é atendido. Então, como eu vinha falando, numa perspectiva do Lean, normalmente, assim, as pessoas pensam, eu vou aplicar uma ferramenta, eu vou fazer o just in time, e vou trazer algumas perspectivas do Kaizen na minha operação, e eu estou aplicando o Lean, ou eu sou uma instituição Lean. Na verdade, o Lean é muito mais do que isso. Ele foca na eliminação dos desperdícios, na perspectiva da cadeia de valor, de todo o cuidado, vamos dizer assim, que nós estamos falando da saúde, utiliza de diversas ferramentas, então ele tem sim um arcabouço de ferramentas muito importantes e oportunas para ser lançadas mão em cada situação, de acordo com a necessidade, e o que ele busca é trabalhar dessas ferramentas de forma integrada. Então, a gente consegue ter um sistema Lean quando há a integração dessas ferramentas, com foco na eliminação de desperdício para agregação de valor, mas o que mais se busca é a cultura Lean. A cultura de que todos que estão naquele ambiente, seja na prestação do cuidado hospitalar, seja na atenção básica, seja no cuidado domiciliar, consigam perceber e olhar para os seus processos com a visão Lean. O que eu posso melhorar aqui, garantindo a segurança para o meu paciente, eu vou manter a segurança, eu vou ter maior agilidade, eu vou reduzir o custo e eu vou cortar etapas, eliminando desperdícios e eu vou, assim, atribuir maior valor a este paciente. Então, nós vamos conseguir ter uma instituição Lean quando nós conseguirmos desenvolver o Lean. E o Lean, como sempre, ele foca também na questão da qualidade, ele se sustenta pela melhoria contínua, como eu vou falar para vocês agora na sequência, porque ele traz alguns princípios que são interessantes nós falarmos, que eu primeiro já falei bastante, que é eliminar, então, os desperdícios, atribuindo valor, maior valor ao paciente, ao nosso cliente, e numa perspectiva de fluxo contínuo, trazendo fluidez a toda a cadeia de valor, e por isso que nós vamos chegar daqui a pouco na integração, o que o Lean pode ajudar na integração de todos os serviços de saúde, que é o que nós procuramos agora, cada vez mais, né, sendo necessário. Ele trabalha também numa perspectiva de fluxo puxado, que o cliente final, o que está na ponta, seja um cliente interno do serviço, ou seja o cliente ou o paciente, ele acaba por puxar as etapas anteriores, e aí contribui também para o princípio anterior que eu falei, o fluxo contínuo, fluidez no processo, e sempre vai buscar a perfeição. Porque a perfeição, a melhoria, a qualidade, ela é a busca pela perfeição. A partir do momento em que entendermos todos que a qualidade, a melhoria contínua é a busca constante pela perfeição, nós entenderemos tudo. Então, nós vamos saber que nunca vai estar pronto, sempre há algo que pode ser melhorado. E nessa perspectiva, o Lean traz consigo também, ele já qualificou, classificou, alguns autores falam dos 8 desperdícios, mas a gente sempre apresenta os 7 desperdícios, nós sempre apresentamos os 8, por entender que o 8º adicionado, até muito na bibliografia de Likert, ele fala que, eu entendo como um dos principais, mas fala do desperdício do retrabalho, da falha que gera o retrabalho, da superprodução, produção em excesso quando não há necessidade, do transporte em excesso, de espera desnecessária por algum passo anterior do processo, ou mesmo, ao exemplo de um paciente esperando numa recepção ou numa fila de espera para o encaminhamento, estoques desnecessários que geram maior necessidade de investimento, de recursos, movimento das equipes, movimentos desnecessários é um dos desperdícios do Lean, processos que a gente cria desnecessariamente, ou às vezes por não analisarmos de forma sistemática os nossos processos, não olharmos com uma visão mais crítica, às vezes a gente deixa passos daquele processo que não tem razão de existir. E às vezes nós questionamos as pessoas que executam há muito tempo aquele processo e ela fala que não sabe por que ela faz aquilo. Isso é muito normal. E o Lean traz essa perspectiva de uma reanálise, de um revisitar tudo aquilo que a gente já vem fazendo há bastante tempo e que tem possibilidade de melhoria. Oitavo desperdício que eu falava para vocês era na questão do talento. O talento é o desperdício humano, seja na força de trabalho, no conhecimento que as pessoas têm e não, por vezes, não aproveitado nas suas instituições. Então, pessoas com capacidades acima da que elas executam ou em locais que não se apropriam mais com o seu perfil funcional ou de competências mesmo. Então, o 8º talento, para mim, tem todo o significado, a gente não pode deixar de falar nele. Os objetivos do Lean na nossa área, que é a área da saúde, então, é eliminar, reduzir ao máximo todos os desperdícios, evitar o retrabalho, diminuir aquela burocracia, por vezes excessiva,
a tirar as etapas todas que são desnecessárias ao processo, que vão mesmo assim garantir a qualidade da entrega, mas gerar um menos tempo de trabalho, dar mais fluidez para o processo, diminuir os gastos, porque no momento que nós estamos agora, cada vez mais nós temos necessidades que são ilimitadas e com recursos limitados. Então, nós precisamos fazer essa análise de forma constante e entender aonde que vai ser melhor o nosso investimento, onde que vai ser mais factível que tenhamos bons resultados e sem desperdício. E o desperdício, se a gente for analisar, por exemplo, temos poucos estudos no Brasil sobre desperdício em saúde, mas nos Estados Unidos, um estudo de 2016 fala que em torno de 30% do valor que eles gastam com a saúde de forma geral é desperdício. Então, vocês imaginam, né, o que se nós fôssemos trazer para nós, para a nossa realidade brasileira, o quanto nós desperdiçamos no nosso dia a dia do cuidado, tendo em consideração que 30% do PIB, tá? Então, imagina o PIB dos Estados Unidos, PIB do Brasil, e será que nós podemos nos comparar ainda em processo com eles? Então, é uma reflexão que a gente faz, que nos mostra que nós temos muito espaço para melhoria e o Lean pode nos ajudar, porque ele prospecta, o objetivo favorável do Lean, ele prospecta reduzindo tudo aquilo que não tem necessidade para o paciente, ele prospecta um maior tempo da equipe dedicada ao paciente também, maior agilidade nas entregas, na execução dos processos, uma maior satisfação. E interessante é trazer a perspectiva da satisfação não só do paciente, do nosso cliente, mas sim do profissional também. Em experiências que nós tivemos, e são muitas as relatadas, que uma vez que você organiza e que os profissionais conhecem exatamente o que eles estão fazendo, por que eles fazem e sabem aonde que vai chegar o seu trabalho, o quanto que eles contribuem, a perspectiva de satisfação e participação e engajamento do colaborador é notória. Então, em uma experiência que eu tive, a gente conseguiu aumentar, obviamente, a satisfação não só do nosso cliente e paciente, mas também do colaborador de forma considerável. E uma outra coisa que o Lean traz consigo também, maior eficiência, como já foi falado, mas o controle de riscos. Ele permite, numa perspectiva ampliada, uma vez que a gente conhece todas as partes desse processo, de uma cadeia integrada do cuidado, eliminar ou mesmo controlar os riscos associados ao processo. Como eu falava para vocês no início, o Pocayo, que é uma das ferramentas que se utiliza para isso, que é criar barreiras para que os possíveis erros não venham a acontecer e prejudicar também os nossos pacientes. No exemplo que eu escolhi para trazer para vocês, para demonstrar como que os resultados, por exemplo, nós tivemos num hospital de urgência, onde eu participei da implantação e até o atendimento dos resultados, a gente conseguiu o tempo médio de permanência dos leitos hospitalares com foco. Nosso foco foi na urgência, mas toda a internação, por ter aquele fluxo puxado e contínuo que eu falava para vocês, nós tivemos uma redução do tempo médio de permanência dos pacientes de 27%. À época, quando nós iniciamos o projeto, nós tínhamos 9 dias de internação, em média, nós passamos para 7 dias, depois de 4 meses de trabalho. Tivemos, por exemplo, redução do volume de exames requisitados por meio da padronização, ou seja, todos os profissionais deveriam agir da mesma forma dentro de um cenário conhecido, né? Claro que exceções sempre vão haver, mas aquela variabilidade artificial que a gente procurou reduzir. O tempo de processamento da alta diminuiu, o tempo de passagem do paciente também diminuiu, e a satisfação aumentou, como eu falava para vocês. Mas trazendo agora para a perspectiva da atenção domiciliar, aonde que o Lean pode contribuir, e se a gente pensar que lá atrás ele surgiu num pós-guerra, né, no Japão, onde que era preciso se reinventar, nós estamos nesse momento. E eu acho que a saúde pode se apropriar muito bem e se aplica perfeitamente, e os resultados são incríveis. E é muito bacana porque a gente vê o resultado rapidamente na ponta. Na questão da deshospitalização, a gente percebe uma possibilidade de integrar mesmo todo esse cuidado, observando que o serviço de atenção domiciliar é o mesmo fazer esse processo de pré-hospitalar e pós-hospitalar, integrando de forma cadeia, né, de forma de rede, né, que é o que se procura. Na melhoria dos fluxos, voltado para fluxos de pessoas, fluxos de materiais e medicamentos, fluxos de informação documental, tudo isso o Lean traz uma perspectiva de melhoria. E como eu falei, acho que a questão mais importante para ficar aqui, que a gente pode analisar na perspectiva ampla, de rede, de toda a cadeia do cuidado.
uma vez que a gente consegue racionalizar todas as etapas com o objetivo de trabalhar e deixar apenas aquilo que agrega valor na perspectiva do nosso paciente-cliente e também na perspectiva do negócio, que é o cuidado. Então, de forma rápida e breve, apresentar tudo aquilo que o Lean e suas ferramentas, e sua cultura, e seu sistema podem nos apresentar, podem trazer de valor, né, para a melhoria dos nossos processos de cuidado e nessa perspectiva tão importante da integração dos serviços em toda essa rede de cuidado que nós temos. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição posteriormente para maiores detalhes. Muito obrigada, Andréa, pela objetividade, clareza e tudo que você nos ensinou aí sobre como relato de experiência. Eu poderia dizer que o último serviço que eu gerenciei de home care, a ferramenta Lean foi bastante utilizada. Nós investimos muito na formação de alguns técnicos do serviço para estudar a ferramenta, e através desses trabalhos que foram feitos ao longo desse estudo que foi feito, nós trabalhamos muito com recursos humanos, com a gestão de recursos humanos, sobre horas trabalhadas em home care, e também com pagamento de insumos dentro da atenção domiciliar, e também fluxos, que foram bastante bem-vindos. E eu acho que em momentos como agora, com certeza, a ferramenta Lean, o método, a filosofia Lean, está bem presente, e você nos deu aí um convite a entender um pouco mais e trazer isso para esse nosso universo da transição de cuidado, seja na atenção domiciliar, seja nas unidades de transição. Acho que você vai ser muito bem-vinda em outros momentos de discussão e até mesmo na nossa orientação aí para trabalhos futuros. Muito obrigada, viu? Agora a gente vai ouvir o Rui, né? O Rui que está lá em Portugal agora, e ele é uma pessoa que vem com uma formação específica, né? Ele é um doutorando na área aí da atenção domiciliar, fundador, né, da Lean Health Portugal, e um doutorando em saúde internacional, né? Em Portugal, é isso que eu tenho de você, Rui. Por favor, complemente e nos oriente aí a respeito da sua prática. A Andréa me disse que você tem uma experiência bastante grande com os hospitais de Portugal, então queria que você nos posicionasse um pouco em relação ao contexto vivido em Portugal, essa ferramenta neste contexto, e o que a gente pode trazer dessa experiência aqui para o nosso momento brasileiro, né, em termos de tanto da situação antes do Covid e principalmente agora em relação ao que nós estamos vivendo no mundo todo, mas vamos falar aqui do Brasil. Bem-vindo, Rui, 15 minutos. Sim, boa noite, obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui a falar convosco e um cumprimento especial para todos vós aí no Brasil. Falando ouvindo depois de todos os que já falaram, há uma coisa que, mesmo em momentos Covid, realça, é que os problemas na saúde não são muito distintos de país para país, né? E nós estamos exatamente a passar muitas das coisas que quer a doutora Mariana, quer o doutor Frederico foram falando, que é, nomeadamente, neste momento, os doentes não vão às urgências porque têm receio. Neste momento há uma série de condicionamentos de toda a possibilidade de acesso dos doentes aos hospitais, o que faz com que tivéssemos que acelerar muitas das respostas que se calhar estávamos todos há muito tempo à espera que fossem implementadas, mas havia sempre uma barreira para que isso não pudesse acontecer, falando da teleconsulta, da telemedicina, e começou-se a perceber neste momento que, primeiro, que os momentos de crise, como dizia a Andréa, os momentos de crise são ótimos para a mudança, né? E o ser humano, por norma, muda quando sente necessidade disso e não nem sempre quando é preciso, mas sim porque há uma urgência, né? E por isso acho que este é um momento em que a saúde tem que aproveitar para realmente acelerar as mudanças que se imperam e os paradigmas que se imperam. Realmente
há muita coisa que foi instalada nestes 2, 3 meses, que todos sabíamos que era o caminho mais lógico, mas havia sempre um motivo para que isso não acontecesse. Em Portugal, e partilhando um pouco os nossos casos concretos, em Portugal, durante os 2 meses, as consultas presenciais foram canceladas, tirando consultas muito específicas de risco oncológicos e afins, mas a maior parte das consultas foram canceladas e manteve-se a teleconsulta, né? Ou por telefone ou por videochamada. E hoje em dia, que estamos na fase de retoma já em Portugal, desde há 15 dias começámos a retomar a atividade, gradualmente a atividade normal, o que se sente é que muitas das coisas que foram retiradas, a necessidade dos doentes irem ao hospital, que não havia realmente necessidade, estamos a querer manter em muitos casos. Pronto, e isso é um aspecto muito interessante, porque mostra que há coisas que ficaram para ficar. Outro aspecto que também, ainda hoje à tarde, estava a ouvir outro webinar de 2 hospitais com que eu não trabalho, mas que acompanho muito perto, em que muitos dos doentes crónicos com medicação hospitalar, neste momento estão a receber, numa grande parte, estão a receber a medicação em casa, e antigamente iam ao hospital buscar a medicação. E isso são tudo evidências que é possível mudar e que é possível integrar. Contudo, é preciso realmente, e isto é um aspecto que nós sentimos, é preciso haver objetivos muito estratégicos, é preciso haver um alinhamento do que é que queremos, e o Dr. Frederico falava disso, que é que doentes é que queremos acompanhar, de que modo, que patologias, que tipologia de doentes, que enquadramento social têm esses doentes. Eu dou aqui um exemplo que deve ser do conhecimento da maioria, mas faz-me sempre pensar quando ouvimos dizer que a ponta mais a este do metro de Londres, comparando com a ponta mais a oeste do metro de Londres, tem uma esperança média de vida com uma diferença de 15 anos. E isto tem muito a ver com os determinantes em saúde. Por isso, se eu tenho uma diferença tão grande na sobrevida da população, eu não posso só olhar para a sua patologia, tenho que olhar para o seu entorno, para todas as condições sociais. E isto faz-me trazer ao de cima um tema que em Portugal começa, e o Covid mostrou a importância dele, e nós temos estado aqui a começar a trabalhar, que é a georreferenciação de dados em saúde. Não só dos dados de patologia, mas dos dados sociais, demográficos e económicos da população, e que temos que ter uma visão mais holística. Outras questões que o Lean trouxe é a desmaterialização de muitos processos, né? E o quão é possível ter formas de contacto entre o hospital e o doente, ou entre outras organizações e o doente, de forma sem obrigar a que haja papéis, sem obrigar a que haja deslocação. E isto para quem faz Lean e para quem faz melhoria contínua nos hospitais, é muito interessante, porque é um momento rico de inovação. E a inovação não tem que ser disruptiva, né? A inovação incremental é possível fazer todos os dias e é muito mais rica. Mas para fazer inovação incremental, eu tenho que ter um aspecto que nem sempre os processos têm implementados, que é haver indicadores de modo a perceber como é que eu estou a evoluir, se eu estou estável naquele processo, naquele serviço, ou se eu estou a piorar, ou se eu estou a melhorar. Se nós não tivermos indicadores de processo, é muito difícil de haver um espírito de melhoria contínua, e mesmo no nível da integração, né? Eu tenho acompanhado, por exemplo, ao nível do doente crónico, da insuficiência cardíaca, tenho feito alguns projetos nessa área, e uma das coisas que é muito clara quando sentamos os profissionais de saúde da atenção primária, como chamam no Brasil, com os profissionais de saúde que acompanham a insuficiência cardíaca a nível hospitalar, quando eu pergunto qual é o indicador comum que têm e como é que o monitorizam e como é que o discutem, muitas vezes é um grande ponto de melhoria. E quando passamos a ter esses indicadores, todo o processo de melhoria e de integração de cuidados torna-se muito mais fácil. Seja em termos de tempo, seja em termos de qualidade, seja em termos de informação, quando falava a Andreia. E estes são alguns aspectos que
que saltam muito aqui à vista. O que é que o Lean tem contribuído neste momento? Como a Andrea falou, nós olhamos muito para os desperdícios dos processos, e há uma frase que nós gostamos, que é: não há nada, por muito bem feito que seja, que não possa ser melhorado. Este é o ponto de partida. Eu querer melhorar uma coisa não é estar a dizer que ela está a correr mal, é identificar oportunidades de correr melhor, seja porque gasto menos energia, seja porque gasto menos recursos, ou seja porque melhora a qualidade do processo. E este é que o Lean tem trazido um bocadinho um olhar crítico de fora, e olhar para os processos, não numa perspectiva de criticar o que está implementado, mas numa perspectiva de como é que asseguramos que podemos ter processos mais ágeis. Eu dou um exemplo muito concreto, que estamos agora a fazer uma análise que estou curioso do que é que vai sair, que é, em Portugal, muitos doentes que são acompanhados pelos hospitais, quando têm que ir à consulta, têm que ir fazer as análises ao sangue, né? E às vezes os hospitais têm que pagar o transporte ao doente para fazer a análise e depois pagam o transporte ao doente para ir à consulta. E o que estamos agora a fazer em termos de georreferenciação é perceber se todos os doentes faz sentido irem ao hospital fazer a análise ou se poderiam fazer a análise em proximidade, respeitando a qualidade do serviço, mas ao mesmo tempo a eficiência económica. E isto voltamos à georreferenciação e à importância de olhar para os dados de uma forma integrada. Quanto à hospitalização domiciliária, em particular, eu gostava de realçar, nós temos em Portugal a hospitalização domiciliária começou há cerca de 5 anos, em 2015, com um hospital aqui perto de Lisboa, da outra margem do sul do Rio Tejo, e neste momento, hoje, recebi a notícia que já são 28 hospitais públicos que têm hospitalização domiciliária. E a hospitalização domiciliária em Portugal é muito utilizada na perspectiva do doente agudo. Numa fase inicial era muito um doente mais simples, hoje em dia já começam algumas patologias a ir alargando também a sua utilização, mas também já há hospitais que estão a começar a explorar e a planear a utilização da hospitalização domiciliária no pós-cirúrgico, para algumas cirurgias que não necessitam de estar em ambiente hospitalar. E isto tem sido um movimento muito crescente. Há claramente um grupo nacional de hospitalização domiciliária que tem feito um trabalho, eu tenho acompanhado de fora, tem feito um trabalho muito, muito rico e muito célere e com robustez. E o que tem feito, esse é o primeiro hospital, que é o Hospital Garcia Dorte, o Hospital da Almada, começou agora no momento Covid, nesta fase, começou a fazer telemonitorização dos sinais vitais dos doentes em hospitalização domiciliária. O que eu quero dizer com isto? Doentes de Covid que tinham alta, iam para casa, quando estavam prontos para ir para casa, mas necessitavam mesmo do acompanhamento e, através de kits com videochamada e com a possibilidade de monitorizar pressão arterial, saturação de oxigênio, temperatura, o doente era acompanhado remotamente pelos profissionais, e está a ser acompanhado remotamente pelos profissionais, e isto reduz a necessidade dos profissionais irem à casa do doente, mas também aumenta a sensação de proximidade com que o doente sente que alguém está com ele à distância de uma chamada. Pronto, e este é um caminho que não, sei que não é inovador, há vários países que o estão a fazer, provavelmente aí no Brasil também, mas para nós tem sido agora este caminho e a receptividade dos profissionais e dos cuidadores, como dizia um dos palestrantes anteriores, que os cuidadores têm um papel essencial na possibilidade e no modo como estes doentes se sentem em casa, e realmente os cuidadores e os profissionais, os doentes, sentem realmente a facilidade e a proximidade de, ok, eu estou em casa, mas tenho um profissional sempre à distância. Isto é um aspecto que eu acho que acreditamos muito que tem que caminhar para o apoio ao doente que está em ambiente hospitalar, em ambiente de hospitalização domiciliária, seja o doente agudo, seja o doente crónico, de forma a permitir um acompanhamento mais constante e o doente sentir-se acompanhado, mesmo não estando no hospital. Por fim, há aqui um aspecto que é sempre desafiante, que é como é que que tipo de doentes é que queremos acompanhar e os tais critérios.
e em que momentos é que os queremos mudar de integração. E há uma discussão em Portugal que está a acontecer agora, como a hospitalização domiciliária está numa fase crescente, que é uma discussão muito interessante, que é se alguns doentes em hospitalização domiciliária se devem continuar a ser acompanhados pelo hospital ou pela atenção primária. E esta é uma discussão que ainda não há certezas, não há nada definido, mas claramente estamos nesse momento de reflexão, porque se calhar há doentes que já beneficiariam de serem acompanhados pela atenção primária e não pelo hospital. Mas vem aqui ao de cima uma questão clara, que é, eu acima de tudo, independentemente por quem é que ele é acompanhado, tenho que assegurar que o fluxo de informação sobre esse doente é transponível para os dois níveis de cuidados e que tem que ser claro para o doente e para o cuidador com quem é que ele fala e qual é o canal de acesso quando ele precisa falar com alguém. E esta parte é onde o Lean pode ajudar, né? Que é desenhar os fluxos, seja dos doentes, seja dos profissionais. É essencial também assegurar que não só a renovação da medicação, quando o doente tem a hospitalização domiciliária, como o próprio pedido de exames complementares, como uma TAC, uma ressonância, uma ecografia, isso tem que poder ser feito de uma forma muito ágil e integrada, sem que alguém tenha que telefonar para algum sítio, ou sem que alguém tenha que andar a deslocar-se de descoberta. Pronto, e esta, de uma forma geral, assim, muito resumida, são os pontos que eu gostava de realçar, e se calhar termino aqui para poder também haver perguntas e poder ser mais interessante a reflexão. Obrigado. Obrigada, Rui. Foi muito promissor ter ouvido como funciona um pouco esse sistema todo que vocês estão desenvolvendo lá em Portugal. Também saber um pouco como que a atenção domiciliar está estruturada. Com certeza teremos outros espaços onde vocês vão poder trazer experiências um pouco mais aprofundadas a respeito da aplicabilidade do Lean nos serviços. E já temos perguntas para vocês, tem aqui uma pessoa, Thaís Santa Cruz, que gostaria de saber se o Lean vai ser desenvolvido aqui, algum curso aqui no Brasil, e que tipo de profissional, se todos os profissionais da saúde seriam indicados para realizar esse tipo de formação. Eu quero passar um pouquinho essa pergunta aqui para a Andrea, e também, se o Rui quiser complementar sobre o perfil do profissional para ser formado, para desenvolver para aprender um pouco mais sobre o Lean, ele também pode complementar essa pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Muito oportuno, inclusive, o momento e a abertura. Rui e eu, já estamos trabalhando, ingressei também nos trabalhos em Portugal, com a aplicação do Lean eu já tinha aqui no Brasil, e agora estou com ele numa parceria lá. E estamos formatando, sim, já para trazer, então, a nossa expertise compartilhada, pegando o que nós temos de melhor lá e cá, entendendo o que dá certo, e trazendo aqui para a realidade do país. Sim, nós vamos vir agora com a Lean Health Brasil, e vamos, assim que possível, dentro dos próximos meses, eu diria assim, fazer formações específicas para os profissionais. O que precisa para aplicar Lean? Qualquer profissional da saúde pode se habilitar? Sim. A primeira coisa que precisa é disciplina, é determinação, como qualquer outra metodologia, mas é a força de vontade e o olhar crítico. É saber, como nós falamos anteriormente, eu falei, o Rui falou, que sempre buscamos uma melhoria, porque sempre é possível melhorar. Então, não tem um perfil, um tipo de formação específico que precisa ter. Qualquer pessoa pode se habilitar para aplicar o Lean, desde que ela tenha a formação, conheça profundamente as ferramentas que temos à disposição e consiga entender o que aplicar, ou como integrá-las para análise de um processo, de um serviço, ou mesmo de uma integração de serviços, como é o caso agora.
Obrigada, Andréa. A gente tem algumas perguntas e o tempo nosso já está quase que chegando ao final, mas eu tenho mais 3 perguntas. Mariana, tem várias perguntas aqui, com algumas dúvidas sobre composição do programa Melhor em Casa, e eu acho que todas essas questões mais estruturais, você poderia dar o link de onde tem todas essas, porque acho que o site do Ministério e do Melhor em Casa é muito rico em informações e orientações e formação de pessoas. Então, eu deixo para você falar isso, mas uma outra pergunta que veio é se, com essa crise do Covid, dessa pandemia, o Melhor em Casa tem perspectivas de receber maior número de recursos, se existe perspectivas de aumento do número de equipes, o que a epidemia pode trazer em termos de melhorias estruturais para o programa Melhor em Casa. E eu emendo só aquela dúvida que eu fiquei um tempinho atrás, se existe também alguma perspectiva de interação público-privado nessa perspectiva de atenção domiciliar, acelerada um pouco por causa desse momento que a gente está vivendo hoje. Cristina, eu não tenho dúvida nenhuma que... Vamos começar, então, pela última, a questão da perspectiva público-privada, da integração. Ela é muito interessante e importante, e ela tem se dado, né, entre nós, por exemplo, no Enconsad, né, na perfeita parceria na questão científica, de busca de soluções em comum, de projetos em comum, né, do desenvolvimento da cultura da atenção domiciliar, e ela precisa ser no âmbito público e privado da mesma maneira. Um problema que se interpõe entre isso é a diferenciação da legislação. Né? Se, por um lado, o Melhor em Casa tem suas diretrizes, suas portarias, seus repasses financeiros, né? Todo o seu escopo metodológico, bem sistematizado, por outro lado, a ANS, né? Isso tem sido uma dívida histórica, eu creio, e eu falo abertamente, uma dívida histórica da ANS para com toda a assistência domiciliar privada, que precisaria de uma normatização mais explícita. Né? E isso tem sido um caminho, uma pedra no meio do nosso caminho aí nesses últimos anos. Mas eu creio que sim, claro, a questão da troca de protocolos, construção comum dos protocolos, e muitas vezes a integração também é feita à base de arranjos locais. Existem algumas prefeituras, esse Brasil nosso é muito grande e muito diverso, né? E existem arranjos locais, sim, que permitem, né, os serviços caminharem para e passo. Mas hoje a principal perspectiva de integração é do ponto de vista científico. Composição do Melhor em Casa, que o pessoal está perguntando. São 2 equipes, né? A EMAD e a EMAP. A EMAD, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e assistente social ou fisioterapeuta. E a EMAP tem 8 categorias profissionais que podem ser inseridas. Isso e tudo mais, e todas as portarias, cadernos, orientações, notas técnicas, né? Vocês encontram no www.saude.gov.br/CGAD, Coordenação Geral de Atenção Domiciliar. saude.gov.br/CGAD. E ali vocês vão poder abrir, né, e ver todas essas possibilidades. Esqueci de mais alguma coisa, Cristina? Eu acho que é isso, Mariana. Acho que esse site que você acaba de dar o endereço, como eu falei, é bastante rico. Acho que todo mundo que trabalha na área da atenção domiciliar e afins tem que estar sempre lá consultando, e os cursos da UNASUS também, né, que são muito importantes, sim, e que trazem aspectos muito evoluídos da atenção domiciliar, que vale a pena também estar lá presente para fazer. Muito obrigada, Mariana. Você perguntou a questão da ampliação do programa. Em dezembro, foi publicada uma portaria com mais 410 novas equipes, de uma vez só. Dessas 410, mais de 300 já estão em funcionamento. Então, a gente passou de 1.100 equipes funcionando ano passado, agora em maio já temos 1.442 em funcionamento. Então, essa ampliação de fato ocorreu.
Se tem perspectiva do programa ampliar ainda mais no Brasil, eu acho que não é um momento bom para a gente pensar nisso, na questão de número de equipes, porque essas equipes precisam de financiamento e com o advento da Covid, todo o financiamento que tinha e que não tinha na saúde tem ido para os leitos novos de UTI, os leitos temporários, os hospitais de campanha, a compra de insumos, enfim. Eu creio que a ampliação de programas existentes, não só do Melhor em Casa, por um tempo vai ser adiada por causa puramente da questão econômica mesmo. E, mais uma vez, eu falo que eu acho que a gente pode sim ampliar em qualidade, em resolutividade, e dentro dessa metodologia Lean, de linha de raciocínio, né, do não desperdício, da otimização dos processos de trabalho, nisso eu tenho certeza que não só a atenção domiciliar pública, mas como a privada, vão sair muito crescidas e aprimoradas dessa crise do Covid. Já estão saindo, já estão adotando ferramentas que não adotavam, né? E muita otimização tem sido feita de gastos, de recursos, e eu tenho certeza que a gente vai ter muitas histórias boas para contar daqui a um tempo sobre todo esse processo. Muito obrigada, Mariana. Acho que está bem explicado. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para o Rui, aproveitando um pouquinho a experiência dele hospitalar e também todo esse sistema que ele vem aí trabalhando com o Lean. Hoje, se tem muito empregado os processos de acreditação, né? Acreditação hospitalar e também da atenção domiciliar. Hoje nós temos várias empresas de atenção domiciliar já acreditadas, seja pela Joint, pela ONA, por outras instituições. Eu gostaria de saber um paralelo que existe entre os processos de acreditação e a utilização do Lean. O Lean é uma ferramenta que pode ser usada dentro de um processo de acreditação ou não tem nada a ver? Sim. Obrigado pela pergunta. O que é uma excelente pergunta e já no outro webinar que fizemos com a ONA, eu e a Andreia também surgiu. Eu diria que os dois são muito complementares. E o que é que eu quero dizer com isto? A acreditação define o que é que deve ser feito em cada processo. O Lean, ou melhor, se quisermos chamar a melhoria contínua, assegura que esse procedimento correto se transforma num processo que o mantém no dia a dia. Eu, em Portugal, costumo usar uma frase que é: a acreditação é o fato com que eu vou ao casamento no domingo, o meu melhor fato, uma fotografia, e a melhoria contínua, o Lean, é como é que eu mantenho essa fotografia igual todos os dias. E se nós olharmos para os Estados Unidos, onde o Lean está mais implementado, que é, o Virginia Mason, a Anderson, a Clínica Mayo, John Hopkins, eles têm acreditação, mas não vivem sem o Lean, ou eles têm Lean e não vivem sem a acreditação. E por isso é uma excelente pergunta e há muito essa discussão. Eu acho que uma coisa não anula a outra, antes pelo mais reforça-se. E uma das coisas que nós vemos em Portugal é que quando fazemos projetos de melhoria em hospitais acreditados, não é caso único, e não é só em Portugal. Eu viajo muito pela Europa e nos Estados Unidos, não é caso único hospitais acreditados que têm problemas de processos, apesar do que está acreditado. Porque é normal, o ser humano mata o processo, né? O processo é aquilo que nós pensamos que devia ser feito, mas se não for cuidado, se não houver indicadores, se não houver briefings semanais, diários, mensais, e um olhar contínuo e crítico para o processo, aquela acreditação passado um ano não está como estava no momento em que foi acreditado. Por isso é essencial que as duas coisas sejam conjugadas. E termino só dizendo que esse é um dos fatores que é muito importante que os departamentos de qualidade dos hospitais, da atenção primária, da hospitalização domiciliária estejam envolvidos nestes processos, porque se não houver alguém que faça a junção, podemos correr o risco de ter uma organização a falar duas linguagens diferentes e depois daí vêm problemas e desperdícios para os processos. Eu não sei se respondi à pergunta, mas é a minha visão. Sim, respondeu sim, muito obrigada. Frederico,
vamos terminar aqui o nosso webinar com uma pergunta para você em relação à sua visão desse impacto, né, que pode ocorrer nos sistemas de saúde, do represamento dos pacientes crônicos e com condições crônicas que não estão conseguindo ir para os serviços de saúde. Na sua visão, você acha que a gente poderia ter um colapso de pacientes crônicos após passar a fase aguda dessa epidemia? Qual é a consequência desse afastamento dos pacientes crônicos para esse sistema de saúde, tanto público quanto privado, mas na sua vivência aí, seja na unidade de transição, nesse contexto que a gente está conversando, qual que é a sua visão a respeito disso? Acho que o Frederico não está respondendo. Que pena. Mariana, você acha que a gente vai enfrentar esse represamento como? Ô, Cris, isso é uma pergunta para uma bola de cristal, né? Porque é muito difícil no atual contexto político também a gente ter qualquer missão. Né? As mudanças aqui dentro do Ministério da Saúde são muito súbitas e estão muito recentes para a gente poder te dar ou dar para o público que está nos ouvindo qualquer perspectiva de imediata, né? Qualquer perspectiva direcionada, porque as cabeças e objetivos das pessoas que estão chegando, por exemplo, o nosso diretor chegou ontem, nós ainda não o conhecemos, nós ainda não sabemos quais vão ser os direcionamentos para toda a questão da atenção especializada, todos os leitos hospitalares, urgências, todos os tipos de contratos, enfim. Eu acho que a gente não consegue responder isso nesse momento, hoje, nesse dia agora. Talvez daqui uma semana ou daqui um mês isso seja mais claro para a gente ver essa questão do represamento. Mas deixar aqui que o corpo técnico do Ministério, que continua aqui dentro, tem prestado muita atenção e tido muito cuidado com qualquer tipo de ações e de indicações, e a gente está procurando ao máximo manter o nosso ritmo de trabalho para minimizar ao máximo as dificuldades desse momento tão inédito que a saúde pública do mundo está tendo, né? Mas eu sou uma eterna otimista, e eu tenho certeza, como o doutor deixou muito claro também, né, muita coisa vai ser mudada para melhor, né, muita coisa vai ser repensada, e com ferramentas como o Lean e com novos pontos de atenção, a saúde vai, né, ser muito beneficiada, né, a médio prazo. Mas a curto prazo é muito difícil prever qualquer coisa. Muito obrigada. Eu recebi aqui uma mensagem que o nosso webinar está terminando. Eu quero agradecer muito, muito mesmo a Mariana, o Frederico, a Andréa e o Rui. Foi o nosso primeiro webinar, nós vamos aprender muito com eles e vamos aprimorar cada vez mais. No dia 11 de junho, às 17 horas, nós vamos ter o segundo webinar, que vai falar sobre o impacto da epidemia do Covid-19 na visão de gestores dos serviços de saúde. E aí vamos ter vários outros momentos em que a gente vai poder aprofundar ainda mais essas questões do dia a dia diante dessa realidade que estamos vivendo. Eu agradeço muito a todos vocês, aos patrocinadores. Terminando a minha fala, nós vamos ver novamente os vídeos das pessoas que deram sustentabilidade técnica e para que acontecesse esse webinar. E eu espero contar com a presença de vocês nos demais. E muito obrigado em nome da Cláudia, em nome da Vivian, da Viva. Esperamos sempre contar muito com vocês. Agradeço profundamente. Um abraço em todos vocês e se cuidem muito, para que a gente possa estar sempre nos encontrando da próxima vez, quem sabe, pessoalmente. Um abraço para todos. Muito obrigada.
tarde a todos. Sou Bertrand Camacho, o diretor da Medinova Life Sciences. Nossa empresa é especializada em importação e distribuição de produtos e equipamentos para a saúde. Estamos oferecendo no Brasil a linha de porta-comprimidos Pillbox. Pillbox é a referência ao nível global para a adesão ao tratamento. Vale lembrar que é muito importante cuidar da adesão, particularmente em tempos de Covid-19, sendo que o público idoso e com doenças crônicas é um público mais suscetível a complicações. Estamos importando também a linha de camas médicas da Wincare, da França, que também é o maior fabricante europeu de camas médicas. Então, estamos atendendo lares para idosos e home care. Queremos agradecer aos organizadores do EnConsad para a possibilidade de participar desse webinar e oferecer nossas soluções para o setor de atendimento domiciliar. Quero desejar bom seminário para todos. Obrigado. There is a place where lives, smiles, and times are ahead, where scientific research meets human insight. Where beyond drugs, there is nutritional therapy. Where the medical landscape is changing, because we are changing it. Where we look, we listen, and we act. And where food has always been our first medicine. Where we work together and bring people together in a passionate pursuit to challenge the status quo. Where we challenge the way we treat health conditions and challenge the ways of living with them. Where the quality of a life is as important as staying alive. Not where it is a matter of life and death, but where it is a matter of life. It is here where nutrition becomes therapy.